Olá, sejam bem-vindos ao Causa e Efeitos, um programa em que entrevistamos quem se tenha destacado com projetos inovadores e investigações científicas que constituam temas de interesse no geral. Como convidado, temos o prazer de anunciar o Dr. José Pedro Cerdeira, doutorado em Psicologia Social pela Universidade de Coimbra. É professor na Escola Superior de Educação de Coimbra e coordenador da Licenciatura de Comunicação Organizacional na mesma instituição. Vem falar-nos sobre a confiança nos mídias. Olá, Dr. José Pedro Cerdeira, seja bem-vindo. Passo-lhe agora a palavra para que possa cumprimentar quem nos está a ver. Agradeço desde já o convite para partilhar alguma da pouca coisa que eu saiba, de pouca informação e conhecimento que tenho acumulado. É um prazer estar convosco neste projeto promissor que assenta nesta parceria entre estudantes de comunicação social e de docentes, virado para a prestação de um serviço que pode ser bastante importante, seja para a comunidade interna da ESEC e do IPC, seja até para as pessoas em geral, a comunidade externa, a opinião pública dita. Estou ao vosso dispor. Pronto, então vamos dar início à entrevista. Na sua opinião, os meios de comunicação são confiáveis? Se sim, quais os mais confiáveis? Essa é a pergunta dos 2 milhões de dólares, porque a pergunta do $1 milhão é mais fácil de responder. A questão da confiança que hoje se põe nos mídia ou nos meios de comunicação social ganhou nos últimos tempos uma complexidade acrescida em relação ao que era no passado. Eu costumo pensar esta questão da confiança nos meios de comunicação social como um problema de comunicação. E enquanto problema de comunicação é também um problema de democracia, das instituições e a decisão coletiva para o benefício comum. Os meios de comunicação social são uma ferramenta para este fim, este propósito último. É a partir desta ferramenta que eu acho que se constrói a vontade coletiva, a discussão pública, a tomada de decisão e a execução dessa decisão e, a posteriori ainda, o escrutínio da execução dessa decisão. E, portanto, neste contexto, quando se fala na avaliação da confiança nos meios de comunicação social, eu acho que há aqui várias fatias de análise do problema que têm que ser pensadas primeiro em separado, por uma questão de método, porque é muito difícil discutir tudo em conjunto, e depois em síntese, articulando-as entre si. O primeiro problema que eu diria é então a confiança na instituição que é, grosso modo, designada como comunicação social, jornalismo, se quisermos, na acessão de Tocqueville, de Alexis Tocqueville. Os jornais, neste sentido primitivo, não é? São uma ferramenta de construção da vontade coletiva comum. E, portanto, são uma ferramenta de comunicação pelo qual diferentes partes se encontram, discutem, confrontam para construir um propósito comum e executá-lo. Nesta perspectiva, enquanto instituição, os meios de comunicação social têm variações muito grandes na percepção da confiança dos cidadãos. Por exemplo, há estudos engraçados que nos dizem que quanto mais a opinião pública, os cidadãos confiam no poder político, menos confiam nos meios de comunicação social. E inversamente, quando a confiança nos meios de comunicação social, enquanto instituição, é elevada, normalmente é acompanhada por uma perda de confiança no poder político. E este é um problema atual. Hoje há uma novidade, que é uma erosão da confiança no poder político e uma erosão simultânea também da confiança na instituição de comunicação social. E este problema tem que ser analisado. Na segunda fatia do bolo está a confiança nas organizações que produzem como serviço comunicação. E aí temos estudos também muito interessantes que levantam problemas novos. Por exemplo, no passado era norma uma maior confiança nos meios de comunicação ditos convencionais, televisão, jornal, rádio,
essa confiança nestes meios convencionais ou habituais, eu preciso chamar-lhe habituais, tradicionais até, está a erudir-se, está a perder-se, a favor de outros meios, que já não são novos, mas também já não são meios, são fragmentos, são organizações não organizadas, não é? Enquanto que as empresas, olhando assim por este lado, que produziam um jornal, eram organizações que procuravam o ganho de confiança do seu público, para transferir esse ganho para o serviço que prestavam e para o produto que prestavam, no espaço mediático, salvo seja designado por internet. Não é assim. São operadores individuais. E, portanto, essa preocupação está omissa. E depois há uma terceira fatia do bolo. A terceira fatia tem a ver com o concreto, com o cidadão concreto e o produtor concreto de informação. O jornalista A, B, C ou D, não é? Que um é mais confiável e outro menos. E, portanto, isso é um juízo já da esfera pessoal. Ora bom, estas três fatias podem ser analisadas cada uma por si, mas isso não chega para dar resposta à sua pergunta. Porque qualquer uma destas fatias é muito, muito complexa, que contém outros problemas dentro. Reconstituindo em síntese, eu o que diria é que está tudo a mudar. E é necessário perceber o sentido dessa mudança e, em minha opinião, é útil voltar ao princípio, às bases originais que definiram o papel destes meios para a construção de uma sociedade democrática e livre. E, portanto, a resposta tem que se pautar pelo enquadramento nestas duas outras discussões. Então, e com base naquilo que o professor disse, considera que o jornalismo perdeu credibilidade? A credibilidade é uma variável do problema. O que é que eu posso acrescentar sobre isso? Eu entendo, e isto é uma opinião pessoal, com base num fundamento associado a algumas leituras, eu acho que o jornalismo, assim entendido, como instituição, e não como jornal em si impresso, mas como instituição, portanto a comunicação social, comunicação partilhada, tem um papel de serviço público. É um instrumento para a construção do espaço democrático e para a liberdade, e ao escrutínio, e ao zelar pela sua proteção. E enquanto serviço público devia ser patrocinado, devia ser o custo deste serviço, devia ser partilhado por todos. A saúde é um serviço público e é partilhado, o seu custo é partilhado. Ora, eu acho que a produção de informação e o comunicar essa informação para servir determinados propósitos, entre eles a proteção do Estado Democrático e das liberdades e dos direitos e do Estado de Direito, é também um serviço público para a saúde da comunidade tão importante como a organização do Sistema Nacional de Saúde é importante para proteger a saúde de cada um de nós. E, nesse sentido, a credibilidade a dar a este instrumento devia organizar-se por um referencial de natureza completamente distinta. E, portanto, quando os órgãos de comunicação social disputam público para obter receitas, a credibilidade, a confiabilidade é posta em risco. Tal como seria se um hospital começasse a disputar doentes para se financiar. E quando os hospitais começam a concorrer entre si para obter mais financiamento pelo serviço que prestam junto do público, aceitam, sobretudo, tratar aqueles doentes que têm menor custo e geram mais receita. E rejeitam todos aqueles casos complexos. Ora, um Serviço Nacional de Saúde não pode rejeitar os estados complexos de saúde, tal como um sistema baseado no autofinanciamento pelos leitores não pode rejeitar abordar os assuntos complexos. Ora, quando rejeita abordar os assuntos complexos a favor dos triviais que proporcionam receita, alguma coisa está mal, está doente, o sistema está doente. Não é? Nós diríamos com toda a clareza que um hospital é mau quando só aceita tratar constipações. Não é? Mas custa-nos acreditar que um jornal seja bom só por tratar crime. Por que é importante as pessoas confiarem nos meios de comunicação? Pergunta de 3 milhões. Ora bom, eu não posso dar os 3 milhões em resposta, porque não sou capaz, mas uns cêntimos sou capaz de dar em resposta. É importante
porque hoje as sociedades são complexas. Há inúmeros acontecimentos e inúmeros eventos a acontecerem em simultâneo. As pessoas têm que tomar continuamente decisões, algumas delas com custos pesados, significativos. A pandemia mostrou-nos isto. As pessoas tinham que aceder à informação de qualidade para tomar decisões básicas, sobre, por exemplo, vão trabalhar ou não vão trabalhar, vão sair para o estrangeiro, não vão sair para o estrangeiro, tomam a vacina A, B, C ou D ou não, atuam desta forma ou não, recebem a casa as pessoas assim assado, visitam familiares ou não. Todas estas informações tiveram que ser obtidas para que as pessoas decidissem no dia a dia. Ora bom, neste caso, uma boa decisão depende da qualidade da informação em que se apoia. Ora, nas sociedades contemporâneas, muito complexas, bastante complexas, demasiado complexas, as decisões também tendem a complexificar-se. E daí ser tão importante ter informação de qualidade. E mais do que informação, um espaço de discussão sobre o conhecimento que se produz sobre essa informação de qualidade. Há um livro interessante que eu descobri agora, do Daniel Innerarity, tem uma visão interessante, que é a ideia da democracia complexa. Nós estamos, neste sistema atual, num sistema complexo, demasiado complexo, em que nada é facilmente escrutinável. Ora, quando temos que lidar em sistemas complexos, onde o escrutínio é muito difícil, a qualidade do conhecimento e da informação que se tem é vital. É vital. E eu aí tenho a convicção de que alguma perda de qualidade nos sistemas democráticos pode estar associada a uma perda da qualidade da informação que o cidadão habitual tem quando se trata de tomar decisões. Podemos entrar aqui na lógica, por exemplo, da discussão sobre as fake news, mas não é apenas uma questão de fake news. Há uma questão também de informação fragmentada, isolada, cujo valor não é perceptível, informação que não pode diretamente ser usada numa decisão, ou decisões longas, em sequências de decisão longas, onde se perde a relação dos sucessivos momentos que configuram a decisão, ou a perda do enquadramento geral, o isolamento, também é uma questão interessante. Nunca foi tão fácil estabelecer ligações com tanta gente ao mesmo tempo, mas nunca o isolamento foi tão grande, não é? E as redes sociais são também um paradigma disso, não é? Eu tenho, entre aspas, porque não tenho, centenas de amigos ou milhares, mas sinto-me completamente isolado. Isto é um paradoxo. E, portanto, estes problemas de complexidade das sociedades contemporâneas e das democracias complexas das sociedades contemporâneas depois levantam esse, da confiança, da confiabilidade e da credibilidade. Dando-lhe uma resposta mais direta, eu diria que mais importante do que a percepção da credibilidade é a importância da percepção da confiabilidade. Posso explicar alguma coisa sobre isso, posso falar alguma coisa sobre isso, mas ficamos por aí. Ok. Então, que estratégias são utilizadas pelos meios de comunicação para construírem uma relação de confiança com o público? Bom, essa é a matéria de uma cadeira que eu gosto de lecionar no mestrado de Comunicação Social, Novos Mídia, precisamente de credibilidade e confiança nos meios, mídia. Aqui os tais 3 planos de análise. O primeiro, e é aquele que eu prefiro usar para começar, remete para a responsabilidade individual, para o comportamento individual. E, portanto, um operador de informação, que recolhe informação e a disponibiliza, ou alguém que constrói conhecimento e o comunica, ou alguém que, tendo conhecimento, o usa para prestar um serviço, para ser percebido como confiável, pode ter uma base de referências importante. Primeiro, é ser competente. Quer dizer, é fazer bem aquilo que se espera que ele faça. É uma definição simples. O exercício da minha atividade profissional gera uma expectativa no público, não é? Que adquire os meus serviços,
E esse público espera de mim uma qualidade, um padrão de qualidade para aquilo que eu faço. Ora, o atuar em relação a esse padrão de qualidade é ser competente. E, portanto, para ganhos de confiabilidade, é muito importante fazer bem. Não é? Saber fazer, ter as qualificações, a experiência e o nível de exigência para fazer bem. O segundo é a boa vontade, goodwill, que não é exatamente a mesma em português quando traduzimos literalmente, mas é alguém que atua na perspectiva das suas ações servirem não um propósito egoísta, individual, mas sim um benefício comum. E, portanto, todos aqueles que prestam serviços de natureza pública, para que sejam percebidos como mais confiáveis, é necessário que o seu público os perceba como estando genuinamente motivados a servir o interesse do público e não o interesse individual. Individual aqui pessoal ou individual no sentido da organização. Quer dizer, mais importante do que vender jornais, interesse individual egoísta, não é? É colocar nos jornais informação que satisfaça uma necessidade do público. E neste sentido há uma diferente motivação. Uma motivação individual é ganhar dinheiro, publica-se o que for necessário para ganhar dinheiro, e outra será publicar para responder a uma necessidade do público. Portanto, uma boa vontade, a vontade que é boa. Não é? O terceiro referencial é o da integridade. Nunca como hoje este referencial foi tão importante. Portanto, há um conjunto de valores éticos que definem um padrão de atuação que tem a ver muito com os valores do sistema democrático, dos direitos humanos, das liberdades, das democracias, mas sobretudo do Estado de Direito. Portanto, a sinceridade, a honestidade, a verdade, a justiça, a igualdade, a imparcialidade. E a observância destes valores éticos pelo público, quer dizer, quando o público avalia em que medida o serviço que eu presto respeita e protege estes valores éticos, então isso gera uma percepção de integridade. E hoje a integridade é um conceito difícil de estabelecer. É curioso que essa discussão já exista no interior das organizações empresariais, por exemplo, e nas organizações que prestam serviço na área da comunicação, eu creio que essa discussão ainda não se iniciou. Ainda está no princípio. Por exemplo, nós temos a Associação Portuguesa de Ética Empresarial, que organiza eventos interessantes. Na semana passada foi um deles, em que a tónica foi exatamente esta: como trabalhar os valores da confiança e da integridade no meio empresarial. Isto foi discutido desde as grandes empresas multinacionais, as grandes consultoras, até à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Mas eu ainda não vi esta discussão na área dos serviços públicos. E seria muito importante tê-la nesta área de serviços públicos. Por exemplo, nas autarquias, da justiça, na administração pública, local, regional, nacional, no governo, no parlamento e nas empresas que detêm meios de comunicação social. Televisões, rádios, grupos, grupo A, B, C ou D. Não é? Aqui as questões da confiança e da integridade deviam gerar ganhos de consciência sobre a importância destes elementos, porque é aqui que provavelmente está a resposta a alguns dos problemas mais importantes da atualidade, e para ter esse ganho de consciência é necessário discutir internamente e externamente. As empresas já o estão a fazer. As outras, direi assim, as outras só ainda nem sequer perceberam que este problema existe. Ficamos por aqui. Os meios noticiosos são encarados da mesma forma pelos profissionais e pelo público? Pois, sempre faz perguntas difíceis, das quais eu gosto. Não são. Já foram, agora não são. Já foram, e eu digo já foram, também aqui numa perspectiva histórica. Por exemplo, há bocado estava a falar aqui do Tocqueville, um autor que gosto, Alexis Tocqueville, da Democracia na América. O cidadão comum podia ser, não digo jornalista, não é? Mas um produtor de informação e de notícias para um jornal. E, portanto, o cidadão era produtor de notícias. Aqui há uns anos, percebeu-se que a internet podia ser isso. Foi uma tragédia.
É uma tragédia. Portanto, isso do jornalismo cidadão não existe, não é? O jornalismo cidadão não existe. Portanto, de quem está de um dos lados do meio, as questões são suficientemente problemáticas ao ponto de, por exemplo, a própria sobrevivência do meio ser muito difícil e obrigar a escolhas também muito difíceis. Por exemplo, Portugal, nós sabemos, dos países europeus e mundiais onde menos leitores de jornais existem. Eu creio que um dos dados que vi há pouco tempo era, se não me engano, por cada 50 mil, se não me engano, 50 mil jornais que se vendiam em Portugal por dia. 50 mil. Mas há 300 mil que os leem gratuitamente, o que é uma desproporção enorme. Portanto, só os jornais estão a perder leitores. Já estavam a perder assinantes, mas estão a perder leitores no sentido de eu compro para ler. E estão a ganhar aderentes, entre aspas. Quer dizer, o outro comprou e eu leio. Um fenómeno, por exemplo, curioso é nos jornais com edição online. As assinaturas online estão a reduzir-se, mas as partilhas estão a aumentar. Né? O que é uma forma de descredibilizar depois a qualidade da informação que se produz, porque não se gera receita. Se não se gera receita, não há meios para produzir informação de qualidade. Pelo lado do público, há aqui outros problemas novos, que é alguma confusão entre o que é informação, o que é notícia e o que é entretenimento. Não é? E entretenimento é outra coisa, é outro mercado. Não é? E não se pode misturar estas duas realidades. Claro que também não se pode misturar com qualquer coisa que serve para ocupar o tempo. E isto já não é entretenimento. É alguma coisa que eu ainda não consigo denominar. Não é? Por exemplo, aqui há uns dias estava a pensar nos programas da manhã, já não os vi há tempos, corri os canais e fiquei assustado. Não é? Temos ali uma coisa única, que é os programas da manhã da RTP1, mas quando saltamos da RTP1 para os outros, aquilo é horroroso. Quer dizer, aquilo... Eu tenho dificuldade em perceber o que é que se passa. E a RTP1 ainda consegue ali, nos programas da manhã, não me lembro qual é o nome do programa, aliás como é que se chama o moço? Ele há uns anos veio aqui à ESEC, foi convidado para vir aqui à Escola Superior de Educação, nos encontros de comunicação há uns anos. O Gabriel, Gabriel, sabe a que é que eu estou a falar? Não. Jorge Gabriel, há uns anos foi convidado pelo curso de Comunicação Social a vir aqui a ESEC e deu um depoimento interessante e agora lembrei-me dele. O Jorge Gabriel, para quem não sabe, é licenciado em Filosofia. Não fazia ideia. É licenciado em Filosofia. E o testemunho impressionante que ele aqui deu foi ele não deixa de ser filósofo em cada coisa que faz em televisão. E acrescentava, há coisas que eu me recuso a fazer para a minha ética. E passados estes 20 e tal anos, depois deste testemunho que ele deu aqui na ESEC, nós olhamos para o que ele faz em televisão e percebemos que ele é filósofo, mesmo não sabendo. Há coisas que ele não faz por razões éticas. E quando saltamos para os outros canais, vemos imediatamente que se pode fazer tudo. E, portanto, falta ali um critério. Eu assustei-me, porque no dia em que fiz isto, estavam ali a debater longamente um idoso que violou uma neta. Pelo amor de Deus, quer dizer, 1 hora. Isto não é serviço público, isto nem é entretenimento. Entretenimento é estar ali a fazer uns malabarismos num trapézio. Ok. Mas isto não é entretenimento, não é notícia. Eu não sei o que é isto. Eu não sei o que é isto. Mas o Jorge Gabriel sabe. É curioso. Porque isso ele não faz. Né? Portanto, há aqui lados que já não são só dois. Há muitos lados. Ao lado económico, que é a necessidade de gerar receita. Ao lado até de alguns interesses que são movidos, ao lado do entretenimento, e o lado que ficou a perder ultimamente, eu acho que foi o lado da notícia, da informação. Não é? E tenho muita pena, eu acho que quando se perde o lado da notícia e da informação, perde-se o lado também do Estado de Direito e da democracia e da liberdade. Quais são os perigos em confiar nos mídia e a que sinais devemos estar atentos para não sermos consumidos pela desinformação? Leonardo, você faz-me cada pergunta, mas são as perguntas que devem ser feitas. Essas são as perguntas que devem ser feitas e que ninguém faz.
e que ninguém faz. E gosto muito de ouvir essas perguntas. Portanto, alguém de comunicação social fazer essas perguntas, já para mim, professor de comunicação social, me dá um orgulho muito grande, e tenho a certeza para a Vera também. E para todos os outros professores de comunicação social. Porque eu nunca vi nenhum aluno de comunicação social fazer perguntas dessas. Porquê é que não se deve confiar nos meios de comunicação social, ou pelo menos em alguns? Quando o meio de comunicação social, numa linha editorial, não declara um conjunto ético de valores e o seu compromisso com eles, não merece confiança, obviamente. Portanto, quando não assume a verdade, a sinceridade, a imparcialidade, a defesa do bem comum, do interesse público, e quando não traça limites para o que pode e não pode fazer, e quando não tem, se quisermos, até um livro de estilo, como o público teve e foi dos primeiros, que defina o espaço de atuação desejável de todos os agentes que trabalham na empresa e no órgão, e quando não é escrutinado para avaliar se passa destas palavras para os atos, então, quando isto não se faz, perde-se confiança. Ora, e os órgãos de comunicação social que não declaram os seus códigos de valores éticos e que não definem os seus códigos deontológicos de atuação e que não se expõem ao escrutínio do público e que não definem critérios de observância daquilo que é o seu próprio entendimento, que é o serviço de qualidade, ancorado nestes valores éticos e deontológicos, se não reúnem estas condições, então eu acho que não se pode confiar num órgão destes. Não é? Portanto, as questões da prestação de contas, a questão das declarações de valores e as declarações éticas e, sobretudo, as questões de observância de boas práticas que estão sujeitas ao escrutínio público. E se este quadro de compromisso é assumido e é seguido, então merece confiança. Caso contrário, de maneira nenhuma. Não é? Ora, eu acho que o panorama atual, há 2 ou 3 casos onde este quadro referencial é assumido e praticado. E, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas em dizer este órgão e aquele é de confiança, enquanto que há outros que eu nem a eles chamo órgão de comunicação social, porque não é. Quanto muito são empresas de entretenimento. Não é? Só mais nada. Pronto, assim chegamos ao fim de mais um programa. Muito obrigada ao Dr. José Pedro Cerdeira por ter estado presente. Dou-lhe agora uns instantes para se despedir de quem nos está a ver. Obrigado eu. E como há pouco disse, não tínhamos estudado esta formulação, mas agradeço imenso e fico muito satisfeita à qualidade da intervenção da Leonor nas perguntas que soube colocar, até porque isso é um dos princípios do bom jornalismo, é colocar a pergunta difícil, não é? E não ter medo de a colocar. E quando o jornalista tem medo de colocar a pergunta difícil, a democracia e a liberdade já se perdeu. Obrigada, professor, pelas suas palavras e obrigada também a quem nos acompanhou. Não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar nas redes sociais e subscrever o canal. E até ao próximo programa. Eu sou Leonor Rosa e este foi o Causa e Efeitos.